O erro grosseiro de que Satã e mal realmente significam é alarmante. Muitos nomes foram dados a essa presença do mal, mas asseguro-vos de que é apenas um mito. A palavra demônio ou Sheol, ambas provieram da palavra Satã, e a raiz dessa palavra, seu significado subjacente é fugir de tudo o que é desarmonioso. O lado humano da humanidade, por assim dizer, que nunca está preparado para encarar a verdade do seu próprio ser, teve que produzir uma mistura sobre a qual colocar a culpa de sua própria criação. A palavra Satã proveio como uma explicação única, dizendo à humanidade que seria muito melhor fugir de suas próprias criações de desarmonia, e esta fuga a capacitaria a encontrar Deus sempre ativo. Veio depois uma época em que precisaram ainda algo mais para culpar por suas criações erradas, e trouxeram a indefesa serpente para o paraíso. A serpente representa apenas o emprego errado da energia solar do grande sol central na humanidade. Essa energia solar é o mais dinâmico poder e está sempre ativo. Novamente repitamos que a humanidade, tendo livre-arbítrio, deve escolher a maneira de agir e dirigir esta energia. Se não a dirigir conscientemente para algum bem, um objeto construtivo, ela agirá de alguma forma, muitas vezes através da sugestão do ambiente ou das pessoas, porque a energia é sempre sujeita à influência. A grande massa da humanidade uniu-se à ideia ortodoxa, como chamamos, costuma atribuir a Deus um ser no céu, seus problemas ou criações, e ainda continuam pensando que podem prosseguir criando desarmonia e não experimentando seus efeitos discordantes. Assim sendo, vemos como a humanidade manteve sob sua cabeça, através de séculos, esta nuvem de ignorância. Os seres humanos deveriam ter compreendido sua liberdade como filhos de Deus, tornando-se conscientes do fato de quem tinha livre-arbítrio. Teriam então compreendido que foram os únicos criadores do bem e do chamado mal. Teriam aprendido que eles tinham o poder de dissipar qualquer criação errada ou desarmoniosa que, inadvertida ou propositalmente, tivessem projetado. Uma das razões pelas quais foi concebido a ideia de um demônio foi que, em cada período ou ciclo de uma encarnação humana, houve pessoas muito dinâmicas no emprego desta energia. Dirigiam-na erradamente, produzindo o chamado mal. Além disso, criavam tais formas de pensamentos tão poderosamente carregadas que inteligências desencarnadas, viciadas, ignorantes as captavam ou, por assim dizer, entravam nestes pensamentos formas. Estas formas estavam sendo energizadas por seus criadores que ainda estavam encarnados, proporcionando estes vícios, entidades ignorantes de tremendo poder e atividade. Antes do tempo de Jesus, essas entidades eram muitas vezes capazes de surgir visivelmente nas mais grotescas formas. Assim sendo, esta era a ideia de um demônio, e eu lhes asseguro que nunca existiu nem existirá fora da criação discordante do homem. Assim como a ideia do demônio foi permeada pela humanidade por muito tempo e ainda é nos dias atuais, a ideia
dos santos também o foram, um ser que é adorado e faz curas e milagres. Mas o que a espiritualidade nos tem a dizer sobre isso? Um santo pode ser ou não um ser ascensionado. Quando a santidade é conferida a alguém, milhares e centenas de milhares de mentes são focalizadas sobre esta ideia ou forma de um santo. Assim sendo, um pensamento forma de grande e tremendo poder é criado. Ou seja, um santo pode ser um ser ascensionado, ou ele pode ser uma forma e pensamento formada por milhares de pessoas com a ideia de benefícios, milagres e curas. Às vezes, a alma deste santo, através da direção de uma grande inteligência, tira partido desta tremenda criação e entra na forma, produzindo milagres de grande bem. Felizmente, a força e equilíbrio predominante deste pensamento é sempre para o bem. Consequentemente, o santo, sendo bom, impede que a forma pensamento seja usada para fim negativo. Nesta forma pensamento, certos poderes e atributos são empregados dentro de seu domínio. O indivíduo fornece a tremenda energia que é gerada para fazer coisas específicas. Contudo, quando pensamos que a energia de Deus no indivíduo é onipresente, aguardando ser conscientemente dirigida, sabemos que ela pode fazer coisas muito mais poderosas que qualquer forma pensamento. Aqui há um mistério que ainda não foi explicado. Muitas vezes, quando um grande objetivo deve ser alcançado, um dos grandes mestres se encarrega desse pensamento forma e produz um grande e permanente bem. Assim, vedes que a energia ou a força que poderia ter sido mal empregada é frequentemente usada por inteligências sábias para a realização de um grande bem. É o privilégio de cada filho de Deus fazer exatamente a mesma coisa. Cada estudante que sinceramente contempla a luz, se for desviado, por assim dizer, porque seu eu externo gerou grande força através de ódio ou paixão, esta mesma pessoa tem o poder de requalificar esta energia que liberou. Assim, digo a todos com toda a sinceridade que cada um dos filhos de Deus é um Deus em embrião e pode aprender a dirigir conscientemente esta energia para realizar maravilhas ainda maiores do que os santos o fizeram. A ideia de um demônio criou terrível ignorância e superstição. A superstição carregou o eu externo de tal medo que o paralisou, por assim dizer, para seguir o caminho que o levaria à sua liberdade. Não há demônios no universo, exceto os pensamentos desarmoniosos da humanidade, como indivíduo ou em massa. O que o ser humano deve fazer é não se apegar a formas e pensamentos para a sua realização, e sim a presença divina Eu Sou, que está dentro de tudo e de todos. Que a paz do nosso Mestre Sananda esteja com todos vocês. Até o próximo vídeo.